vai ter um painel, galera, de olhar de fora. Como acelerar resultados em um mercado de transformação contínua. As empresas vivem uma pressão crescente por crescimento, eficiência, inovação, produtividade e adaptação à velocidade das mudanças do mercado. Mas, muitas vezes, os maiores desafios não estão apenas na estratégia, e sim na capacidade de desenvolver pessoas, acelerar a execução e transformar o conhecimento em resultado prático. Mão na massa, né, Aragona? Neste painel, discutiremos como os especialistas em captação contínua e a visão externa podem ajudar as organizações a enfrentar desafios reais de crédito, risco, cobrança, fraude, tecnologia, AI e performance. Para mediar, eu convido aqui o Marcelo Aragona, do Move On Consult. Vem para cá. Gente, esse cara aqui, eu era fã dele quando eu comecei com meus 15 anos de idade. Eu não posso tirar. Tá todo mundo novinho aqui. Já ouvia falar de você, olha isso. Eu falei, e um dia eu te conheci, você lembra disso? Eu te falei, né? E para debater, a gente vai chamar o Ricardo Batista, CEO da Caixa de Pré-Pagos. Vamos lá, Ricardo. E o Sandro Almeida, Head de Risco. Prazer. Seja bem-vindo. Isso. Tudo bem. O Sandro traz uma frase aqui, você melhora a vida de quem com que faz. Você melhora a vida de quem com que faz. E a Dani, Head de Credit e Analytics no Tribanco. Seja bem-vinda. Uma mulher para representar isso aqui, gente. Vou pegar a água de vocês. Boa tarde. Má, obrigado pelas palavras, sempre muito elogiosa. Continuo ficando vermelho. Bom, gente, acho que é o último painel aqui, nosso, né, do dia. Meu nome é Marcelo Aragona, sou da Move On Consulting. Talvez nem todos se recordem ou tenham conhecido. A gente foi um grupo de consultoria no começo dos anos 2000. Começamos lá com uma empresa chamada WitRisk, que depois ela virou Go On até ser comprada pela FICO em 2019. E aí, o ano passado, o Manfio, que trabalha comigo dentro da Power of Data, junto com o Dalmar, a gente voltou à decisão de remontar o braço de consultoria. A gente entendia que ainda tinha espaço, que tinha necessidade nesse mercado, tá? Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa experiência da Move On Consulting. Eu trouxe para o palco aqui 3 clientes, 3 grandes amigos, tá bom? Ricardo, Sandro e Dani, tá bom? Para a gente poder falar um pouquinho da experiência de consultoria, do olhar de fora, tá bom? A gente fala de acelerar resultado, a gente fala desse mercado de transformação contínua, tá? Então, nós vamos bater um papo em cima deste tema da importância, tá bom? Para começar, a pergunta bem simples, só para a gente falar, vocês se apresentarem um pouquinho do background, falar um pouquinho das empresas de vocês e os desafios, só para a gente aquecer os desafios atuais que vocês estão passando. Pode ser? Pode ser. Vamos lá, Ricardo, começa você? Eu mesmo? Eu sempre começo pelas damas, mas as damas assim, me pediu para ficar um pouquinho por último. Eu falei, eu vou deixar ela a primeira. Se é a Dani, eu concordo. É isso, ela manda, né? Se ela quer ser a primeira, ela vai ser. Se ela quiser ser a última, ela vai ser. Ela manda. Assim. Ela tem muito crédito comigo. Muito crédito. Bom, boa tarde. Obrigado, Aragona, Manfio, todo o time pelo convite. Depois de muitos anos em parcerias, e a última foi de 14 anos com o Tribanco, desde Renner, C&A, PAN, etc. Há 2 anos e meio eu estou numa outra parceria grande, é uma joint venture entre o Banco Caixa, a empresa Sem Parar e a VR Benefícios, né? Então é um consórcio onde a Caixa tem 50%, a VR tem 25%, o Sem Parar tem 25%, e eu represento o lado privado da sociedade. E a nossa missão é levar o máximo de produtos para o balcão da Caixa, seja nas lotéricas, nas agências, nos canais digitais. Então, o que tiver ligado a benefício, meio de pagamento, transporte, é com a gente e vai ter a marca Caixa, né? E, bom, são mais de 20 anos aprendendo, sofrendo e vibrando com o crédito. Agora eu estou no mundo pré-pagos, mas já me antecipando a entrada em crédito, e é por isso que a gente voltou a trabalhar juntos, né? Perfeito, ótima notícia. Sandro, vamos lá? Muito obrigado pelo convite, Aragona, Move On. Estou muito feliz de estar aqui. Na verdade, são
acho que mais de 30 anos aí de experiência. Comecei na Fininvest, passei pelo Citi, Santander, HSBC e depois os bancos que estão aí funcionando hoje, Carrefour, que a gente montou lá em 2007, depois Casas Bahia, depois Lojas Renner também, com a financeira, CFI. Tive a oportunidade de trabalhar no governo federal também, sendo vice-presidente de negócio dos Correios, foi uma oportunidade interessante. Passei por algumas startups digitais aí bacanas, como o iFood, passei pela Amazon também fazendo consultoria. E atualmente sou o diretor de risco da Afins, que é uma financeira já com uma licença bancária, multiprodutos, tanto de pessoa física quanto pessoa jurídica. E acho que o tema maior aí hoje é regeneração financeira dos clientes e contratação de mão de obra qualificada, principalmente para crédito, risco e cobrança. Perfeito, obrigado. Dani, Boa tarde a todos. É uma honra para mim aqui, quero agradecer o convite. Estar com 2 antigos gestores, né? Então, uma baita responsabilidade aqui, além de estar como a única mulher no painel. Agradecer aqui. Então, eu estou nesse mercado de varejo, público CDI aqui há mais de 26 anos. Então, tive aqui uma escola, Credit System, por qual eu fiquei 15 anos. Depois eu fui para a Via Varejo, encontrei o Sandro lá. E por fim, no Tribanco, onde eu encontro o Ricardo, e estou até lá, até agora. Sou responsável por toda a operação de crédito e cobrança da pessoa física. O nosso maior desafio é estar dentro de um supermercadista, que é onde está a nossa operação pessoa física, né? E conceder um cartão para o nosso público CDE, então classe mais emergente, e com um cenário macroeconômico extremamente desafiador, né? Então, olhando os próprios números da Serasa, mais de 50% da população com débito ativo. E depois que ele entra, acho que o maior, a cereja do bolo é como é que a gente retém esse cliente dentro do nosso portfólio. Acho que esses são os grandes desafios que a gente tem na operação do Tribanco. perfeito, gente, obrigado. Então, falando um pouquinho desses desafios, tá bom? E olhando um pouquinho para o tema do nosso painel, que fala aqui de mercado em transformação contínua, tá? Quais as principais mudanças que vocês veem ou têm visto, né, nos últimos anos, tanto na gestão do negócio como na gestão de risco, tá? Mudanças positivas, negativas, quer dizer, junto desses desafios, como que essas mudanças também contribuíram para esses desafios? Acho que na minha ótica, a maior mudança é a velocidade, pro bem e pro mal. Então, aquilo que eu, estando numa empresa média ou grande, via acontecer nos Estados Unidos, ia chegar numa empresa grande e levava 1, 2 anos. Da empresa grande para a média, 2, 3 anos. E o que eu tenho visto agora é meses, 6 meses. Eu não diria 12 meses, 6 meses. Então, o Cloud ultrapassa ChatGPT, ChatGPT ultrapassa a Cloud, né? Inteligência nas aplicações Microsoft, inteligência no design de imagens, coisas que 1 ano atrás eu não estava discutindo, né? E o time lá está todo embarcado para essa frente de automação. Agora, isso tem impactos, né? Um estudo da VR recente mostra que a quantidade de pessoas com burnout ou com afastamentos triplicou de 2023 até 2025. Então, isso está aumentando a ansiedade, a lidar com as surpresas, os imprevistos, o regulatório, a tecnologia, etc, etc, né? Então, tem parte boa, tem parte ruim. Acho que ser grande ou ser pequeno não é tão relevante, mas quão rápido você se adapta a essa velocidade. E acho que aí as empresas têm que se preparar para um trabalho acessório psicológico, de treinamento, preparação, que é o que a gente começou a fazer em crédito agora recente, porque para você acompanhar essas mudanças, nós precisamos de ajuda, né? Eu entendo que a empresa, se ela tentar fazer essas abordagens de IA, de crédito, etc., ou que seja, sozinho, vai perder tempo. E às vezes as consultorias não são mais de 1 ano, talvez sejam 3 meses, né? Dá um boost na inteligência e assim vai. Então, acho que a velocidade, para mim, é o ponto que isso só vai aumentar e aí a gente tem que se preparar como profissionais. Perfeito, obrigado.
Acho que complementando aqui e concordando com o Ricardo, acho que a parte de tecnologia e manipulação de dados deu um salto muito grande nos últimos 10 anos. O que a gente conseguia extrair dos dados com a tecnologia disponível há 10 anos atrás e o que consegue fazer a leitura hoje é muito diferente. Entretanto, ainda falta um gap, ainda temos um gap que é a mão de obra qualificada que consiga interpretar esse dado além da interpretação lógica estatística. Isso eu percebo que é um pouco de carência de vivência do profissional que vive hoje para interpretar isso e reformar as políticas de crédito ou formatar produtos. Então nós estamos falando aqui que hoje você tem mais tecnologia, tem mais dados, mas você precisa de uma interpretação que provoque uma captura de resultado. E isso inevitavelmente cai numa política de crédito melhor ou num produto adequado ao público que você está atendendo. Então aí começa todo o exercício de empatia, porque a LLM ainda vai demorar muito tempo para incorporar empatia e ver como é que isso funciona na prática. Ela precisa do dado performado, depois de um tempo, depois implementado e depois aprimorado. Eu sinto falta hoje de empatia nos times para que os times possam interpretar a dor do cliente. Muitas vezes o próprio time, o indivíduo está inadimplente, na nossa equipe, eventualmente, na equipe qualquer, imaginando, sei lá, que eu estava no correio até outro dia, tinha 100 mil empregados. Você tem pessoas que têm uma mercadoria que está demorando a chegar e você não tem a pessoa que tem a empatia com isso. Da mesma forma, indivíduo hoje que está devendo na cobrança ou que está aprovando o crédito ou está desenvolvendo o modelo, ele tem que pensar qual é esse mercado. Eu sinto um pouco de distância disso hoje como desafio e aí acho que é muito treinamento, muito desdobramento, é coisa que você não necessariamente aprende em cursos ou na academia, é barriga no balcão, né? Eu tive a sorte de trabalhar também com alguns empreendedores natos, originários ou até segunda geração, e isso ficou muito evidente para mim. Bom, eu concordo plenamente com eles quando a gente fala de velocidade, né? Eu tenho a velocidade também de teste, então eu consigo testar mais coisas, porque eu tenho muito mais informações do que eu tinha anteriormente, e rapidamente eu também consigo verificar se esses testes estão em linha com o que eu esperava ou não para essas tomadas de decisão. Quando eu penso aqui em pontos negativos dessa velocidade, eu também tenho a fraude, né? Então, o fraudador parece que ele está sempre com uma tecnologia mais avançada que a nossa, né? Então, acho que esse é o grande desafio. Então, no passado, a gente falava de liveness, que era o que ia, de fato, ali nos guardar, né, no quesito inadimplência. Hoje já não é mais liveness, né? Então, a gente já tem a tecnologia embarcada para o fraudador. Então, como é que a gente usa esse universo de dados para, de fato, uma tomada de decisão mais coesa, né? Então, conseguimos testar mais vezes, mais rápido a assertividade. Como é que eu uso isso também a nosso favor? E o que eu noto também é uma exigência do cliente diferente. Então, ele é mais conectado, mesmo que a gente fala de uma classe emergente, né? É um público que exige mais. Ele quer uma jornada mais simples, com menos atrito, né? Os nossos modelos precisam ser retreinados o tempo todo, porque o público vem mudando constantemente, né? Ele vai fazendo várias tentativas em diversos lugares para ter um cartão no final do dia, né? Então, não é um apelo à marca, diferente do varejo, que a gente acaba tendo algumas marcas físicas, né, que ele se apega. Aqui não, eu preciso de um crédito. Então, qual é a jornada mais fácil, mais friendly para eu poder conseguir? É o que eu tenho observado aqui nessas mudanças dos pós-pandemia aqui. Perfeito. E é interessante, juntando um pouquinho a resposta de vocês três, quando a gente fala, no final tem um centro aqui que é pessoas, né? Quer dizer, tem a pessoa do cliente, né, sendo impactado por essa velocidade, esse nível de demanda, né? Quer dizer, mais conhecedor até desse mercado, dos direitos, e a gente tendo que atender uma pessoa, um consumidor muito mais exigente, né? E quando a gente vem para dentro das empresas, né? Acho que essa fala do Sandro é importante, né, da gente precisar de pessoas com essa capacidade analítica, capacidade de analisar. Eu não sou um adorador do passado, não é isso, mas menos velocidade no passado a gente tinha mais tempo para aprender, né? A gente tinha mais tempo, barriga no balcão, de conviver, de você ter
este aprendizado com menos pressão, né? Então a gente atendia melhor essa formação das pessoas dentro de casa, e a contrapartida a gente não consegue fazer isso é o burnout, né? Né, a pressão que a gente acaba colocando, né, que o mercado coloca, essa transformação contínua do consumidor, dos concorrentes, né, traz para dentro de casa, e a gente acaba tendo os seres humanos também de vez em quando adoentados por isso, né? E nesse cenário, como é que eu faço o planejamento, né? Se eu estou fazendo um planejamento em setembro, outubro, né, de uma coisa que não existe, que eu vou descobrir que vai existir em abril, maio, né? Quer dizer, óbvio, as transformações estão aí, não tem como não segurar, mas como é que a gente convive, né, com essas transformações e com essa questão do ser humano é muito importante. Tá bom. Deixa eu abrir um outro tópico que eu gostaria de falar, porque eu acho que o negócio das 3 empresas tem uma característica que eu queria falar um pouquinho, que é um core business baseado em parcerias, né? Então, o Ricardo falou um pouquinho aqui de VR com Sem Parar, né? A Fins tem grandes parceiros no mercado, e o Tribanco tem este modelo, né, dos pequenos parceiros, tá bom? Ou seja, são canais de vendas, quer dizer, a Caixa é o próprio canal de venda, mas focado em parceria, mas é um canal de venda interessante nesse sentido, né? Então eu queria falar um pouquinho das parcerias, né? Como é que vocês veem esse modelo de negócio, né, o core das empresas de vocês, baseado em parcerias? Qual é a vantagem e a desvantagem deste modelo de negócio? Por que eu pergunto isso? Porque a gente está num mundo que a gente depende cada vez mais das pessoas, quer dizer, cada vez mais difícil fazer sozinho, né? Então, boas parcerias nos ajudam, né, a atingir nossos objetivos. Então, se vocês puderem falar um pouquinho como que vocês enxergam dentro do negócio de vocês o core de parceria, com a vantagem e desvantagem, acho que vai ser legal para o público ouvir isso. Legal. Se eu fosse resumir esses 20 e poucos anos que eu estou no mercado, a primeira fase minha foi de Embedded Finance para o varejo. A primeira onda foi a C&A, depois a Renner, depois Quero, depois alguma experiência com o PAN, mas aí já em banco comercial. A segunda parte tem essa minha história com o Tribanco, que a Dani vai comentar, mas é um modelo de distribuição de larga escala para todos os lugares do Brasil, principalmente onde não estão os grandes players, né? E essa terceira fase, que é o meu terceiro MBA agora, que é lidar com 3 sócios muito distintos, né? Então, a Caixa, pela sua complexidade, pela sua história, pelo seu peso. Uma empresa americana, que é a Corpay, que é a dona do Sem Parar, e uma empresa familiar, tradicional de São Paulo, que é a VR Benefícios. Então, são 3 chefes muito diferentes, né? Então, isso me exige pegar o que cada um tem de melhor, né? E tem muitos predicados de cada lado, mas se eu for colocar o principal da Caixa, é a força de vendas, que é absurda. 70% do crédito imobiliário é da Caixa, né? 68%, 70%. Aí a gente tem a Sem Parar como um grande player digital e conhecedor de um segmento de mobilidade que é um dos maiores do mundo e não tem no Brasil. E a VR Benefícios, que é uma marca muito consolidada, com muito respeito dos usuários, com muito goodwill. Então, somando esses três predicados, como é que a gente traduz numa cultura nossa? Então, o meu primeiro desafio é essa governança aqui, que eu me desdobro para ter acordos de preferência que agrade todos, e nem sempre eu agrado todo mundo, né? Mas se eu tiver 2/3, eu tenho um bom caminho. Então, como é que eu amarro isso, né? E depois dou uma cara de caixa, né? Então, desafios de governança, desafios de conselho, desafios de apresentar ideias, etc, etc, etc. Aí o meu time, o time executivo aqui de diretoria, vai para o segundo plano, que é os desafios de execução. Cada um tem a sua tecnologia, cada um tem a sua cultura, cada um tem o seu branding e assim vai, né? Então, se falar das dificuldades, né, você não vê a parte boa, mas eu estou em contato com 3 tecnologias diferentes, com 3 formas de fazer marketing, com 3 formas de divulgar produto. E aí, nem sempre a solução do dono do produto é a melhor. Às vezes eu tenho que usar o formato caixa, às vezes eu tenho que usar o formato Sem Parar. Aí depende do canal, depende do produto e assim vai, né? Então, eu vejo os profissionais, nós somos 150 mais ou menos, para 8 bilhões de faturamento. Nos exige uma dinâmica de adaptação muito grande, né? Então, a tecnologia já nos pressiona, mas a adaptação de parcerias nos pressiona tanto quanto,
né? E aí a gente vai aprendendo. Eu estou aprendendo muito. O segmento que estava no painel ao lado ali do Sem Parar e Connect Car, e agora eu sou um concorrente deles, né? Que eles dominam isso e a gente está avançando, né? É um segmento novo, muito rico, né? Eu aprendo muito com o Sem Parar. E eles também aprendem comigo como é que um banco grande funciona. E agora eles estão com uma parceria com o Santander. Então, é troca de experiências, troca de frustrações e muita governança. Muito jogo de cintura. Boa. Acho que eu aprendi e tenho colocado em prática. Quando você tem uma relação colaborativa, aonde você tem um parceiro para baixo, para cima ou do lado, é importante você ver qual a sua estratégia de engajamento dessa parceria. Dentro dessa estratégia de engajamento, importante mencionar o que cada uma das partes ganha com aquela parceria. Especialmente hoje, na Afins, um parceiro hoje que tem serviços financeiros, especialmente no varejo, quando você olha em bolsa, esse cara hoje tem múltiplo de 15, 16, se pegar um mercado livre ali do Jaba, ele tem até 25, 30 vezes. Se você pegar um varejista isolado, você não vende ele por mais do que 5 ou 6 vezes o resultado dele de EBITDA. Então, veja, se ele entende que ele vai ganhar tendo os serviços financeiros e um cliente engajado nesse ecossistema, se ao invés de 5% do wallet do cliente ele conseguir ter 60%, 70%, porque a gente vai implementar produtos financeiros que vão conviver com o cliente durante todo o ciclo de vida, isso vai ser benéfico para todo mundo. E ele acaba se engajando em vender o cartão de crédito, em vender o empréstimo, em vender o seguro, em vender os produtos que vão fazer a vida do cliente melhor e a saudabilidade do varejista naquele momento. Então, eu entendo que toda vez que você tem uma relação colaborativa, tem que deixar claro o que a outra parte ganha. E aí gerar um engajamento. Esse é um pouco a estratégia. Perfeito, obrigado. Bom, quando a gente fala de Tricar, né? Então, a Tricar nasce do Grupo Martins, que é o maior atacadista. Dele nasce o Tribanco, que são as ofertas para as pessoas jurídicas. E a Tricar vem para atender um pedaço do cliente lojista, né? Que hoje o foco dele é vender dentro do supermercado. E a gente vem com apoio para poder aumentar o faturamento desse lojista. E a gente está falando de um pequeno e médio supermercadista. Então, acho que esse é o grande desafio. Como é que eu engajo esse empreendedor num produto que muitas vezes ele entende que não é dele, que ele entende que é um produto da Tricar, né? Acho que esse é o grande... Como é que ele ganha com isso, né? Então, o nosso maior desafio é trazer esse lojista para esta parceria, para entender que é algo nosso, então o faturamento também para ele, porque esse cliente não compraria se ele não tivesse esse meio de pagamento. E como é que a gente faz com que cada vez mais a Tricar tenha uma participação relevante dentro do negócio deste lojista, né? Então, e no final do dia, é a divisão desse cliente, porque eu estou falando em nome de um terceiro, né? Então, não é toda a estrutura, toda a infraestrutura não é da Tricar. É a roupagem deste lojista. Então, para cada lojista, a gente tem uma especificidade diferente, desde a concessão de crédito, a roupagem de loja, um apoio de gerentes, toda a parte de treinamento, né? Então, e aí, junto com isso, a gente consegue trazer outros serviços agregados que a própria instituição oferece, né? Desde a adquirência, o produto do Martins, um cartão especial com uma condição diferente para ele também comprar no atacado. Perfeito, Dani. Sim, visivelmente a questão das parcerias é um jogo de ganha-ganha, né? Quer dizer, para a parceria dar certo é uma busca, né? Tem hora que o parceiro é o sócio, né? E tem hora que o parceiro você tem que convencê-lo, né? E quando a gente fala de produtos financeiros, na visão do varejo, é uma visão de ganha-ganha, seja de valorização do próprio negócio, seja uma questão de vender mais. Eu acho que isso é importante, esse tipo de conceito, esse tipo de ideia, no sentido quando a gente vai querer montar uma parceria, né? A gente tem sempre boas ideias, mas realmente achar esse ponto de comunicação, onde a gente acha o ganha-ganha, eu acho que quando a gente consegue fazer isso, fica mais fácil e viável estabelecer essa parceria. E aí, só complementando, porque o risco acaba sendo todo da operação da Tricar. Então,
no final do dia, ele ganha com um incremento de faturamento, né? É isso. Ele está com faturamento, você está com risco, mas no final todos têm que ganhar, certo? Exatamente. Cada um sabe ganhar no seu pedaço, acho que isso é importante, tá bom? Falando um pouquinho então agora da questão do olhar de fora, da questão da consultoria, né? Falamos um pouco de velocidade, falamos um pouco dessas velocidades e transformações, falamos também um pouco de pessoas, impacto em pessoas, né? E aí quando vocês como líderes, né? A gente sempre falou que é o trabalho solitário do líder, muitas vezes a gente não tem com quem dividir, a gente estava falando um pouco, né, da busca de benchmark, a gente precisa conversar no mercado, graças a Deus a gente tem bons amigos para poder conversar, né? Então, pensando nesses desafios que a gente comentou, tá bom? Nas mudanças que vocês também comentaram, como é que vocês enxergam esse papel, né, das consultorias, né? A gente estava lá com o Sandro também está uma outra consultoria lá dentro, interessantíssima, né, ajudando vocês, que trazem esse olhar de fora, né? Quer dizer, a gente pode afirmar que as consultorias, né, conseguem, com esse olhar de fora, acelerar o resultado de vocês, seja acelerar processos, são pessoas, né? Em que âmbito a gente consegue ver as consultorias acelerando esses resultados para vocês? Então, como a velocidade é muito grande em várias frentes, a gente não dá conta. Não dá conta de se atualizar em tudo, né? Então, a nossa empresa lá cresce muito rápido. E aí vão gerando novas necessidades. Então eu venho contratando algumas consultorias, não num formato antigo, com mais visão de 2, 3 anos, visões curtas. Então já contratei consultorias de cybersecurity, agora estamos avaliando inteligência artificial, agora estamos olhando o crédito, já contratamos consultoria para social media. Então acho que cada um que chega, porque não é só comprar tecnologia, né? Cada um que chega vai ajudando a construir a cultura, né? E dependendo do consultor, do profissional, ele traz muita bagagem. Então ajuda o meu time também a fazer as perguntas difíceis, né? Porque eu agora lembrei de uma história que quando eu... Nossa, agora veio um déjà vu aqui. Vamos ouvir. Uns 20 e poucos anos atrás, eu tinha acabado de assumir a primeira cadeira de liderança, né? Depois de 2 anos como analista, virei gerente. E aí o diretor lá da instituição contratou o Manfio, era o Risk, né? Risk. Manfio, Wanda e tinha mais uma pessoa que eu não lembro. E eles eram super conhecidos, né? Amigos do Tosi, tinham trabalhado na Fininvest, né? E no auge da minha ignorância, né? Eu falei assim, o que esses caras estão fazendo aqui? Tá tudo bem, tá tudo lindo, maravilhoso, perdas controladas. E esse é o primeiro tabu. Porque o profissional vê a consultoria, o apoio, como um desafio. Eu não estou fazendo bem o meu trabalho, né? Aí se a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que é uma alavanca para o nosso resultado. Assim como a IA é uma inteligência que vai te ajudar. O consultor é uma inteligência humana que vai te ajudar se você souber utilizar, né? Então, esse não é fácil, que a nova geração é um pouquinho mais impaciente do que eu era. E aí a gente tem que criar um ambiente para que seja colaborativo, para que o conhecimento... mas essa decisão ela funcionava nos anos 2000 ou 90. Será? Alguns conceitos de crédito são válidos até hoje, desde o John Reed até hoje ainda vale, né, do Citibank para a gente. Então, essa forma de concatenar gerações, né, 3, 4 gerações do meu time hoje, né, se a gente ajudar a colocar a consultoria como um apoio e desenvolvimento e somar na cultura, a gente sai daquela discussão de que eu comprei o software, eu comprei a melhor tecnologia, eu comprei o melhor branding, mas eu vou precisar de um piloto mais sênior aqui do meu lado até eu ter um pouco mais de segurança para eu acelerar, né? Vale para crédito, vale para marketing, vale para uma série de coisas. Resposta longa, mas desculpa, eu lembrei da minha história. Não, mas maravilhosa a história, coube perfeitamente. Muito bacana, e eu tive a sorte de ser contratado pelo Ricardo como consultor no Tribanco. Tive essa oportunidade aí, foi interessante. Meu sistema de trabalho é colaborativo e dentro da colaboração você tem que estimular o debate.
a consultoria me ajuda muito nisso, no tático operacional. No estratégico, contratação de consultoria serve para redefinição ou reconfirmação de direcionamentos, esse tipo de coisa. Então, eu tenho muita facilidade de controlar essas partes e de entender que se existe uma rotina e essa rotina tem que ser revisada ou precisa ter um debate crítico até para acelerar decisões, a consultoria sempre é bem-vinda, sempre com aquela missão de tiro curto, né? Porque faz a transferência de conhecimento, refaz a reforma que tem que fazer na governança e segue o passo para que a equipe possa andar com as próprias pernas. Mas eu percebo hoje que a consultoria ela vai um passo avante, que é deixar um treinamento com a equipe. Por quê? Porque às vezes você tem uma rotatividade muito grande no time, ou você tem uma cultura muito rígida que ainda não passou por um sistema ágil, e a consultoria vem balançar isso um pouco. E aí precisa abrir a cabeça. Então, quase que inevitavelmente, eu vejo um ciclo que pós-consultoria, você tem que fazer um treinamento e deixar a equipe, vamos dizer assim, aguçada por novidade, por inconformismo, mas com o mínimo da rotina e disciplina para manter o padrão das entregas. Obrigado, Sandro. Eu gosto bastante da provocação que a consultoria nos traz, né? Então, existem diversos tipos de consultoria, as que são as mais atrativas, principalmente na parte de formação, né? Porque a maior parte do nosso conhecimento não foi em nenhuma universidade. E é um pouco do que o Ricardo falou, né? Então, aquela apostila da Credit Card, ela funciona até hoje. Como é que a gente faz com que essas informações sejam cascateadas, né? Então, essas provocações, o benchmark, é uma transferência de conhecimento que não necessariamente o gestor ia conseguir passar, né? Então, acho que no final do dia é um trabalho feito a várias mãos e cabeças, né? Então, não é algo imposto de cima para baixo. É como é que a gente faz esse trabalho colaborativo e deixa o legado para que nos próximos desafios que a empresa venha a ter, ela já tenha ali uma equipe mais formada, mais robusta. Mas num primeiro momento, sempre fica aquela, aonde eu estou errando, que precisa vir alguém de fora para fazer um apontamento. Então, muitas vezes a gente já até conhece, e está na lista ali do backlog. A gente não consegue tempo para colocar esses itens para tocar. E a consultoria vem no final do dia como uma parte da equipe externa para alavancar, né? E deixar ali dentro exatamente isso, né? Plantada essa sementinha minimamente da curiosidade para que os próximos projetos saiam melhores ainda. E sempre que houver uma necessidade, a gente tem o apoio. Então, o mercado está aí, tem bastante consultoria, bastante know-how. Como é que a gente faz para absorver e aproveitar esse momento que a gente está de acelerar cada vez mais rápido, mas no final do dia a gente está falando de pessoas. Então, como é que a gente desenvolve? Então, a gente está treinando, né? Não é um diploma, mas a gente está deixando a mochila e a bagagem de quem fica nessa estrutura, nesses projetos, cada vez mais robusta. Então, eu entendo que a consultoria vem aqui com uma forma de apoio e alavancar todos os negócios que a gente precisa tomar essa decisão de forma rápida, né? A consultoria nos apoia e nos ajuda nesse sentido. Legal, queria só pegar algumas coisas que vocês comentaram aqui. Eu acho legal a palavra que você usou, que é o colaborativo, né? E essa história do Ricardo e a tua fala no sentido um pouco até da insegurança inicial. Mas eu acho que o mais importante quando a gente vê que 80%, 90% do trabalho já está dentro de casa, né? Quer dizer, o que a consultoria muitas vezes vem é para dar realmente uma força, uma estruturada, uma visão de fora, para só contribuir com os profissionais que estão dentro, né? E quando a gente consegue fazer, né? O Sandro falou de empatia, mas essa colaboração com empatia, que no final acaba sendo um trabalho de 4 mãos, né? Deixando algo que o Sandro falou aqui de treinamento, o Ricardo fala de cultura, né? E acho que é importante, quer dizer, deixa-se um legado no final, né? Acho que importante é o legado e pegando o gancho do Ricardo, essa visão, né? Que neste mundo de velocidade, esse projeto de 1, 2 anos é muito raro. Assim, é difícil hoje uma empresa falar, eu vou aprovar um projeto de 1 ano, 2 anos, né? Pode até ser um projeto em fases que vai durar, né?
mas todo mundo querendo entregas muito rápidas, essa necessidade é muito importante. Então, essa ideia de projetos mais curtos, começo, meio e fim, eu acho que é completamente aderente, né, a esse mundo, né, de transformação contínua que a gente está. Né? E mesmo a gente que é consultor, tem hora que nem a gente sabe, consegue acompanhar todas as mudanças possíveis. Mas obrigado pela contribuição de vocês. Vou fazer uma última pergunta um pouco mais rápida, assim, que eu sempre gosto de fazer. A gente, né, o Sandro acabou citando isso um pouquinho, quando ele falou a questão dos analistas, a questão dos dados, né? Como que vocês estão vendo a questão dos dados? Quer dizer, dados já não é uma coisa que a gente fala que é nova, mas a gente está falando de IA, né? Mas graças a Deus hoje a gente está falando nesse painel aqui de inteligência humana, né? Nada contra a IA, mas poder falar um pouco, continuar valorizando a nossa inteligência humana. Como que vocês têm vendo as questões de dados? Quer dizer, já é uma coisa que a gente fala há um tempo, mas ainda assim as empresas continuam, né? Ainda se debatendo com a questão dos dados, a tecnologia provoca isso, mas a gente olha, muitas vezes a gente não está preparado, tá bom? Como que vocês têm visto isso nas empresas de vocês, a questão dos dados, o uso, né? Não só a tecnologia, a aplicação final, mas quer dizer, um pouco da cozinha aqui, do que a gente precisa fazer. Olha, eu acho que avançou muito a parte da infraestrutura. Se você quiser ter existe a palavra data warehouse ainda? Existe. Né? Então, avançou muito essa infraestrutura, a forma que você monta, forma de consultar. Eu lembro que na época da CIA a gente tinha softwares avançados, mas nem de perto o que a gente tem hoje, né? Agora, tem uma questão da liderança. Eu, curiosamente aqui, viu, Sandro e Dani, eu reparei que eu estou na frente de 3 ex-chefes meus. Marcelo Ferreira, que está ali, que ele não está me ouvindo, mas foi meu primeiro chefe. O Mário Amadeu, que está aqui, e depois o Marcelo Aragona também foi meu chefe. E os 3 orientados a dados. E eu já era um cara de dados, porque eu sou engenheiro. Então, eu já estava acostumado a olhar dados com frequência, porque era a nossa cultura, né? Cultura Citibank, etc, etc. Mas na empresa que eu estou hoje, a CPP, a Caixa Pré-Pagos, a gente tem uma infraestrutura excelente, tem dado para tudo quanto é lado, mas a cultura de analytics, dados para decisão, transformação em IA, precisa ser construída, né? E aí que eu acho que pessoas de fora, líderes de fora, que ajudam a dar esse drive, né? Então, quando a gente começa a falar de performance, nesse da reunião de diretoria, ou quando a gente no dia a dia, você vai criando uma cultura. E só de curiosidade, eu peguei meus dados do Registrato, estava brincando em imposto de renda lá e fiz umas brincadeirinhas, né? E joguei no chat GPT. Ele me mandou tudo errado a resposta, diagnóstico. Porque o PDF, ele mudou a forma das datas, etc. Ele me deu um diagnóstico totalmente ao contrário. Então, se eu não estivesse interpretando, né, o que eu sei dos meus dados e o que está lá no registrado, provavelmente eu ia para o banco para tomar um empréstimo. Então, os dados estavam lá, a tecnologia estava lá, mas alguém tem que avaliar, alguém tem que usar. Então, dados importantes, IA é importante, mas formação de pessoas, eu acho que é muito mais relevante. Que a gente consegue fazer um algoritmo no Excel, uma regressão linear, se a gente quiser. Mas tem que ter o conceito, tem que ter instrução, tem que ter o dia a dia, né? Cultura. Legal. Eu confirmo aquela minha hipótese da empatia, né? Assim, hoje as LLMs, os dados, isso está cada vez mais democratizado. O próprio software aí, Power of Data, ajuda a amassar os dados, massagear. O ponto é, o que você está procurando nos dados? Você não espera, às vezes, se você esperar o que o dado vai te contar, pode ter uma novidade e alguma interpretação. Mas se você não tiver várias referências e dimensões, você não consegue ler o que está ali no dado. Eu também tive o Mário Amadeu como meu chefe, que me estimulou muito a entender qual é a pessoa que estava atrás do dado. E, sinceramente, hoje eu penso que quando eu tenho alguma hipótese de dado na mão, eu tenho vontade de fazer uma roda multidisciplinar e colocar um engenheiro, um artista, a pessoa que ajuda no serviço administrativo, porque cada um lê um dado, lê aquilo de forma diferente, de acordo com a realidade dele.
Então, eu vejo que mais na concepção de produto, mais na concepção de experiência, esse investimento está bem complexo de fazer. Então, eu acho que o dado, sem a orientação e empatia, ele perde muito. Trabalhei em estruturas recentemente que conseguem ter interpretações avançadas de dados, mas não é a realidade de 90% das empresas que estão aí. Então, acho que 90% das empresas ainda precisam desenvolver skill nas pessoas, de como que as pessoas, os clientes vivem, para tentar interpretar o que aquele dado está dizendo. Eu lembro, acho que era no Citibank, eu não lembro o lugar que eu estava, eu tinha uma pessoa que falava assim, pô, esse roll rate aqui, eu não sei se é 5% ou 50%. Eu falei, se for 50%, nós estamos quebrados. Se for 5%, não tem receita. Precisa saber o que aconteceu exatamente. Boa história. O que eu percebo é que tem algumas áreas que já vêm trabalhando muito bem os dados. Então, dados é isso, né? Todo mundo dispõe, não só a empresa, mas tem várias empresas de fora que conseguem fornecer informação. Eu vejo o time de crédito e cobrança muito evoluído em poder traduzir estas informações, porque é isso, né? O dado por si só, ele não decide. Então, como é que a gente faz essa tradução? Mas eu entendo que a gente ainda precisa democratizar, né? Fazer essa transferência de conhecimento para demais áreas que são total apoio para que esse ciclo se forme, né? Então, desde o time lá de prevenção, time de clientes, canais. Então, como é que a gente transfere esse conhecimento super técnico aqui de crédito e cobrança para demais áreas, para de fato a gente usufruir esse tanto de informação que está disponível a qualquer momento, né? Então, se você fizer uma busca no seu CPF ou no seu nome, no Google, você vai achar um mar de informação. Mas se eu não te conheço, como é que eu interpreto? Um pouco aí da história do ChatGPT, né? Então, eu ainda não vejo essa democratização de uso de dados em todas as áreas da instituição, né? Eu vejo ela bem estruturada e madura em algumas áreas, né? E são recursos escassos. A gente vê também muito, acabou de sair da faculdade, já entende que sabe conduzir as informações, porém não tem nenhum conhecimento de negócio. Então, sem saber fazer a pergunta, o algoritmo não vai te trazer a melhor resposta. A gente não está interessado só em indicadores estatísticos, né? Fomentar KS, né? A gente quer usar essa informação da melhor forma para uma tomada de decisão. Então, acho que esse é o grande desafio. Como é que eu conecto o mundo de negócios com aquele mar de informações que a gente tem disponíveis? Às vezes, uma árvore de decisão, uma pergunta simples, consegue me trazer uma resposta rápida para uma tomada de decisão. Então, como é que eu ajudo essa formação, que eu acho que é isso que é o papel, talvez, da consultoria, né? Como é que a gente ajuda a ter mais transformadores aqui, então, usufruir dos dados para uma tomada de decisão. Perfeito, excelente. E, de novo, é a questão, né? O Sandro fala aqui da empatia, né? A gente precisa saber a pergunta, quer dizer, eu preciso ter pessoas com empatia, sabendo capaz de perguntar e capaz de interpretar as respostas, e é isso, acho que as empresas entendem, ninguém mais discute o valor do dado, mas é questão de maturidade, seja a empresa, seja a questão de áreas, né, e como que distribui esse conhecimento, que seja algo comum. Obrigado. Gente, estamos chegando aqui no finalzinho, tem 3 minutos, perfeito, 1 minutinho para cada um, só para a gente fazer o fechamento. Que mensagens você deixa, né, dos desafios que vocês estão vivendo, né, do que a gente está vendo de consultoria, do que a gente está vendo de pessoas, que mensagem vocês deixam aqui para nós, para o nosso público? Bom, falando no momento com taxa de juros alta e inadimplência alta, dar conselho agora é arriscado, né? Se fosse dar um conselho, muita resiliência, fazer um yoga, uma corrida matinal, porque não é só a pressão da tecnologia, é a pressão do dia a dia, né? Do cenário que a gente tem hoje, né? Então, aqui é um time de crédito que tem as pressões comerciais, as pressões de resultado, etc. Então, esse tipo de resiliência, para a velocidade que está, a gente tem que estar toda hora de olho na nossa saúde mental. Segundo ponto, a oferta de tecnologia abundante não é suficiente para resolver nossos problemas. Precisamos capacitar o time, preparar o time
que a tecnologia não vai resolver, na minha opinião, sem um direcionamento crítico, analítico. E por fim, o feito é melhor do que perfeito. Não tem um melhor algoritmo, implanta o primeiro, implanta o segundo, não tem um canal digital, implanta o primeiro e vai evoluindo. É evolutivo, daqui a pouco vem a tecnologia, quebra. Então, acho que a gente está vivendo um cenário que a gente está precisando de muita paciência para colocar as ideias, testá-las, etc. O mercado não é assim, o mercado põe uma pressão grande, mas é melhor tomar uma decisão com cabeça fria e consciente do que na pressa, né? Eu tinha um chefe que, além desses 3 que estão aqui, mais um outro chefe que dizia que uma das melhores formas de ganhar dinheiro é não perder dinheiro. Então, pensar bem antes de tomar uma decisão. Boa. Acho que é isso também. E, assim, se preocupe agora em sobreviver. A situação não está simples. Funding alto, inadimplência alta, mercado estagnado. Tome decisões duras para sobreviver. Não tenha medo. Tome as decisões que você tem que tomar no portfólio, no time, na equipe, na política. Segunda coisa, luz no fim do túnel. Se preocupe com a regeneração do cliente. Esses 70, 80 milhões de clientes inadimplentes, daqui a pouco eles vão ter que ser reincluídos. Eles precisam de políticas especiais, produtos especiais. Quem souber capturar esse sinal mais rápido, vai reincluir um cliente sedento que vai estar já no 6x1, que a gente está vendo como é que isso vai impactar curvas de portfólio, renda do cliente, achatamento, consumo. Então tem muita coisa para acontecer nos próximos 18 meses. Vão ser emocionantes. Boa mensagem. E só complementando aqui, eu entendo que são as conexões, né? A gente está nesse desafio, não sozinhos. Os desafios são super semelhantes aqui, né? A gente está falando do mesmo público, no final do dia é o mesmo CPF, o mesmo bolso. Então, não estou vendo nenhuma bala de prata, nada que mude assim do dia para a noite. Então, não estamos sozinhos. Então, como é que a gente vai aí tracionando bench, aproveitando tudo que tem de tecnologia, mas no final do dia, tudo isso depende de pessoas. Então, elas precisam estar com mente boa, mente aberta, dispostas ao conhecimento. Então, acho que é o cuidado aqui com as pessoas que no final do dia que vai trazer esse resultado. Legal. Ricardo, Sandra, Dani, obrigado pela participação de vocês. Uma grande honra estar aqui com vocês. Gente, obrigado, boa noite. Obrigado.